Você tem uma grande ideia, mas falta dinheiro para fazer acontecer? Não se preocupe. Hoje nós vamos explorar as melhores estratégias para financiar o seu projeto ou expandir o seu negócio. Empréstimos bancários, é o mais tradicional. Pode ser uma boa alternativa desde que a sua empresa tenha algumas características. Primeiro, é importante você ter histórico de crédito. E para você ter histórico de crédito, você precisa ter um tempo de constituição da empresa, pois a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma taxa de mortalidade média de cerca de 40% nos primeiros 2 anos de empresa, então é importante que você tenha mais de 2 anos de empresa. Segundo, é importante que você tenha uma receita previsível e que você tenha um bom histórico de crédito na pessoa física. Aí você tem mais chances de ter um empréstimo com uma taxa de juros que seja palatável. Porque às vezes eu vejo muitos empreendedores se financiarem com alguns tipos de empréstimos, como por exemplo cartão de crédito ou cheque especial, que eles são extremamente caros e virtualmente impossíveis de pagar. Então é importante você fugir de qualquer tipo de empréstimo que tenha uma taxa básica de juros acima de 5%. É o mínimo do razoável. O ideal seria que fosse mais ou menos de 2%. E por quê? Porque dificilmente o seu negócio tem uma taxa interna de retorno em crescimento acima da taxa de juros que ele vai ser aplicado. Ou seja, se você está falando de uma taxa de 5%, seu negócio precisa crescer mais de 40% ao ano para você pagá-lo, que são juros compostos. E, se for 10% ao mês, aí nem se fala. Então, fuja desse, procure empréstimo ali no máximo 2%, 3% ao mês e olhe lá. E é importante você ter essa previsibilidade de fluxo de caixa para você cumprir, porque de forma absolutamente certa, no momento que você contrata um empréstimo, quando chegar lá a data de pagamento você vai ter que pagar. Pois bem, outras alternativas, investidores. Vamos lá, quando a gente fala de investidores, se você é uma startup, se a gente está falando de capital de risco ou venture cap, então é importante você preparar um pitch, ter um networking dessa seara e ter uma empresa de tecnologia que tenha métricas competitivas no mercado para que você consiga efetivamente captar desse tipo de investidores. Outras alternativas são familiares, amigos que podem investir no seu negócio, e aí você também naturalmente vai ter que explicar para eles o racional de tudo isso e investir. Mas também tem outros tipos de investidores de private equity, que são investidores que olham empresas mais robustas, normalmente aí faturando mais de 50, 100 milhões de reais. Pode ser uma alternativa também interessante, e eles veem via de regra a oportunidade de consolidação de mercados. Pois bem, crowdfunding, essa é uma modalidade que surgiu há alguns anos. Tem 2 modelos. Você tem o que chama de equity crowdfunding, que são investidores que eles vão usar uma plataforma de crowdfunding para investirem e tornarem-se sócios do seu negócio. Tem uma outra modalidade também de crowdfunding que visa propiciar o financiamento de ideias inovadoras. Ou mesmo, por exemplo, shows de um artista que você gosta. E aí eles não vão estar querendo adquirir propriamente dito a sua participação na sua empresa, mas eles podem, por exemplo, querer adquirir um produto inovador ou mesmo um ingresso para esse show que você quer fazer. Então pode ser, a depender da sua ideia, pode ser uma alternativa bem interessante. Outra modalidade interessante são os incentivos fiscais e subvenções. Você tem várias entidades públicas ou mesmo privadas que elas criam processos ali, não chega a ser uma licitação, é semelhante a isso, mas que eles tem esse comitê, você submete o seu projeto e essas entidades elas podem vir a te dar um incentivo, um financiamento para você tirar esse projeto do chão. Normalmente está muito atrelado à inovação, tá? E por fim, mas não menos relevante, tem as parcerias estratégicas. E aí, para algumas empresas, pode ser muito interessante usar o seu conhecimento, o seu network, etc., para criar um novo produto, um novo canal de expansão para elas. Na nossa empresa anterior, por exemplo, a Zen Finance, a gente tinha parceria com grandes empresas como iFood, Uber, Dafit, entre outros, e essas empresas, de certa forma, financiaram a nossa expansão, o nosso produto aí, a partir dessas parcerias. Então, eu diria que essas são as que a gente preparou para hoje. Pode ser que tenha deixado alguma aí de lado, mas, olha, vale muito a pena você olhar quais são as alternativas mais adequadas para o seu momento de empresa, para a sua ideia, para o seu negócio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, sigam o nosso perfil. E é isso. Grande abraço e até a próxima.